E o que eu venho falar hoje aqui com a igreja é sobre o desafio de nós nos mantermos relevantes. Porque não basta apenas dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu frequento uma igreja. Não, mas qual é a utilidade que você tem para a obra de Deus? Você tem sido útil na obra e na casa do Senhor? Eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo 2,19. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Não tenha dúvida disso, tá? Ninguém engana a Deus. Deus sabe quem é dele. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Será utensílio de honra, santificado e útil, utilidade, relevância ao seu possuidor, estando preparado. Você está preparado, meu irmão, para toda boa obra? Nós devemos ter em mente esse versículo 21 como uma necessidade diária nas nossas vidas. Não basta apenas nós permanecermos na igreja. Eu estou na igreja aqui de Santa Catarina desde o início, lá do galpão alugado. Tá? Amém, glória a Deus por isso. Mas você tem relevância para a vida dessa igreja hoje? Se você não vem a um culto, as pessoas notam a sua ausência, que tem gente que faz isso, né? Eu parei de ir à igreja e ninguém foi me visitar, ninguém entrou em contato comigo, ninguém me deu um telefonema. Se você quer que sinta a sua falta, seja alguém que faça falta. Se hoje, por exemplo, o tecladista, o baterista, né, o ministro de louvor, que estavam escalados aqui para fazer o louvor domingo de manhã, se um deles tivesse faltado, será que a equipe ia notar a sua falta? Com certeza, né? O pessoal pega logo o celular e cadê fulano que ainda não chegou? Falta 5 minutos para começar o culto, já estão catando ele onde ele estiver. Sabe por quê? Porque é alguém que faz falta. Relevância é ser alguém no corpo de Cristo que se faz falta. E não há, queridos, utilidade e relevância sem que nós estejamos aptos a entender algo. A relevância tem algo com a reciclagem. Se você não se recicla na obra de Deus, você perde a relevância. Às vezes alguém pergunta assim, mas por que mudaram o púlpito aqui? Eu lembro que tinha uma escadaria aqui na frente, não era isso? Né? Mas hoje o altar está vindo até aqui, cresceu o espaço. Será por quê? Não, a igreja está com muito dinheiro, não tinha o que fazer com ele, então resolveu fazer um púlpito novo. Com certeza não. Com certeza não. Né? É porque talvez aquele púlpito menor não estava atendendo às necessidades do que está acontecendo aqui. Então, para que esse espaço não perca a relevância, ele teve que ser mudado. Tem gente que às vezes pergunta assim, mas por que o fundo preto e agora? Amado, eu me lembro quando eu fui para o Colubandê, eu comecei a gravar as mensagens em fita cassete. Né? Aí a gente fazia, levava uma semana editando para entregar no domingo seguinte as fitas cassete.
E aquilo ali era top. A gente tinha uma... chamávamos... Tem cafeteira de fazer café? Tem caceteira de fazer fita cassete. Eu comprei uma que fazia 7 fitas cassete ao mesmo tempo, um máximo. A gente botava um e copiava 7. Né? Mas naquela época era só o áudio. Então, quando a gente começou a trabalhar com vídeo, a gente percebeu que o fundo preto ele é melhor porque ele foca na pessoa que está falando ou cantando. Não tem coisa atrás, não tem informação atrás para ficar distraindo as pessoas. Aí vem as pessoas que são formadas em comunicação e dão aquela dica: olha, pastor, faça assim, faça assado, porque melhora, né? Coloque uma iluminação mais adequada, porque essa aí está tirando a sua cor, você está ficando pálido no vídeo. Então, parece coisa boba, mas são detalhes que fazem com que as coisas tenham relevância. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos nos tornando pessoas sem importância, sem relevância. Eu queria que mostrasse uma imagem, aquela do bully, né? E eu queria compartilhar isso com você através dessa imagem. Né? Está aí o pessoal do vídeo. Amém? Está ali. Né? Um bully de louça, né? Com flores dentro dele. Um dia, aquele bully serviu leite quente, café, serviu água quente para fazer o chá, mas, de repente, a tampa quebrou. Aí eu pergunto a você, para que serve um bule que não tem tampa? Você bota um café, com minutos ele está frio. Você bota um leite, ele fica frio. Então, botar água quente, ela vai esfriar, não vai conseguir nem fazer o chá. Aí alguém pensa assim, não, então joga fora, bule sem tampa não serve. Não, mas espera aí. Se ele for trabalhado para se transformar num vaso de flores, eu tenho certeza que se eu pedir para alguém me responder aqui de manhã, quantos em casa tem um utensílio que você reciclou ele para continuar usando, como esse bule? Não foi parar no lixo, nem naquele quartinho da bagunça, porque você deu uma nova utilidade. O problema é que, às vezes, irmãos, nós deixamos de ter utilidade na obra de Deus, nós vamos nos afastando, nos recolhendo, porque, de repente, houve um acidente, caiu e quebrou a nossa tampa. Alguma coisa aconteceu que magoou, que entristeceu, você perdeu aquela alegria de fazer a obra de Deus, é a tampa que se quebrou. Mas quando você recicla a sua mente, fala assim, eu posso não ter mais como fazer o que eu fazia antes, talvez até por uma limitação física, né? Mas eu posso fazer de maneira diferente. Eu posso ser um instrumento útil na obra e na casa do Senhor. Eu me lembro quando eu fui, na primeira vez que eu fui à igreja da Willow Creek, lá no Chicago, e eu me deparei com o ministério infantil, né? Lá é tudo muito gigante, a gente fica apaixonado, ao mesmo tempo apavorado, né? A gente sai de lá um misto de cheio de ideias com cheio de frustrações, né? Como é que a gente vai conseguir fazer um negócio desse? Eles têm um subterrâneo na igreja, né? Que comporta lá embaixo mais de 2.000 crianças, né? Com auditórios, assim, um negócio top. Mas me chamou a atenção uma coisa. A nossa visão de ministério infantil aqui no Brasil era aquela coisa assim, daquela meninada na igreja, as moças que são professoras, né, e tal, cuidando das crianças. Mas eu vi lá, isso me chamou a atenção, idosos, avós, vovós, sentados no carpete da sala, brincando com as crianças. Eu disse, meu Deus, eu preciso reciclar a minha mente. Eu nunca imaginei que idosos seriam assim, tão largamente usados. Eu estou falando de criança de 4, 5 anos de idade, brincando no carpete. É um vovô, a idade talvez para ser bisavô daquela criança, ali. Eu disse, Deus, que coisa maravilhosa, como a tua obra, ela recicla a nossa mente, ela recicla, sabe, a nossa vontade de viver, a experiência, sabe, sendo transmitida de maneira sobrenatural, né? Tem uma outra imagem aí também, que é de uma panela de pressão, né? Também com um arranjo de flores dentro. Aí você imagina quanto feijão essa panela já deve ter cozido, né? Quanto aipim, quanta feijoada aconteceu ali dentro,
Mas, de repente, alguma coisa aconteceu e a panela se danificou e ela não vedava mais, ela não tinha mais como funcionar como panela de pressão. Alguém teve uma ideia, assim, eu vou pintar aqui um negócio bonito nessa panela, vou fazer uma obra de arte aqui, vou colocar umas flores e ela vai ficar ali em algum canto da casa dando alegria. Um dia alguém vai olhar e dizer, rapaz, já comi muito feijão nessa panela, né? Mas ela perdeu utilidade? Não, ela foi reciclada. Ela continua trazendo boas lembranças do que ela fez, do que ela foi e do que ela continua sendo, alegrando de uma outra forma aquela casa. Mas eu tenho visto cristãos perderem essa relevância, e numa igreja que chega aos seus 32 anos, quantos talvez tenham passado por aqui e hoje estão naquela condição de afastados, entristecidos, desviados do Evangelho. Por quê? Porque não reciclaram a sua mente, o seu coração, para servir a Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus no Salmo 92, o Salmo 92 diz assim, na sua velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto e que nele não há injustiça. Então, não tem aquela coisa, não, porque eu já estou velho, sabe? Passou o meu tempo, eu sou de uma outra geração, amado, isso não existe. Isso não existe. Talvez você não tenha mais, lógico, o vigor de fazer determinadas atividades que você não faz nem na sua vida secular lá fora, não tem mais condição de você fazer, né? Mas isso não significa que você perdeu a sua relevância, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Os mais idosos, às vezes, não fazem ideia do que significa a sua vida a serviço de Deus para os mais jovens. Porque eles olham, eu, por exemplo, durante muito tempo, eu me espelhei em pessoas idosas da igreja para dizer assim, meu Deus, eu quero chegar nessa idade assim, alegre, feliz, produtivo, relevante. Eu não quero chegar na velhice como alguém, sabe, ó vida, ó céus, mocorongo, sabe, reclamando de tudo, dizendo que tudo está difícil. Na sua velhice darão ainda frutos, serão como as palmeiras, como cedros no Líbano, plantados pelo Senhor na sua casa. Será que nós temos essa visão? Eu tenho visto cristãos perderem essa visão, perderem essa relevância, estarem à margem do processo, daquilo que Deus pode fazer. E aí nós estamos lendo aqui essa palavra que está nos exortando, cuidado, vocês precisam chegar e continuar sendo santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, utensílio de honra. Será que nós temos sido esse utensílio de honra para a glória de Deus? Eu vejo, por exemplo, os mais jovens, né? Os mais velhos é que eu estou velho, fui de uma outra geração, estou cansado e tal, mas eu vejo os mais velhos, os jovens dizem assim, não, mas eu também não tenho experiência, eu sou novo demais, se eu for tentar fazer alguma coisa para Deus, eu vou errar muito, porque eu vejo alguns jovens, sabe, fazendo besteira, destruindo a sua vida, e quando alguém pergunta, por que você faz isso? Não, porque eu sou jovem, jovem é assim mesmo. Jovem é para fazer besteira mesmo, jovem é para fazer tudo errado mesmo. O quê? O quê? E a carta que o apóstolo Paulo escreve justamente a Timóteo, esse texto que nós acabamos de ler aí, é a epístola de Paulo a Timóteo. E na epístola de Paulo a Timóteo, Paulo fala sobre esse jovem que ele era. 1 Timóteo 4,12. Se você virar algumas páginas atrás, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão. Quem diz que juventude é licença para fazer besteira? Quem diz que juventude é licença para fazer tudo errado? Quem disse? Quando eu começo a dizer assim, não, porque eu fui batizado em 77, alguém diz assim, meu Deus, o bispo deve ter uns 70 anos. Não, irmão, eu fui batizado com 14 anos de idade. Hoje estou com 58, em janeiro agora eu faço 59. E eu lembro quando eu vim para a igreja do Alcântara, depois de
quase 4 anos na igreja lá de Niterói. E nós começamos ali nos fundos do Colégio Rui Barbosa com o pastor Haroldo, e eu frequentava a juventude lá de Fonseca, que era uma bênção, uma bênção. Todos os sábados nós tínhamos lá 140, 150 jovens reunidos no auditório, que só cabia 100. E ficava gente acotovelada. Irmão, se acontecesse Covid naqueles dias, ia acabar com a juventude da igreja, porque não tinha onde reunir. E aí, fomos para Alcântara, e chegando lá, a minha visão era o seguinte: nós temos que começar uma juventude aqui também. Aí eu lembro que eu procurei o pastor Haroldo e disse: pastor, temos aí uns 5 ou 6 jovens, e a gente não pode deixar eles aí largados. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Mas a minha cabeça estava funcionando assim: pastor Haroldo foi líder da juventude de Botafogo, a maior igreja de Nova Vida da época. Era a sede, né? E ele tem muita experiência com jovens, então se ele começar um trabalho com jovens aqui, vai bombar, né? Só que ele fazia culto no sábado e no domingo. Nós só tínhamos 2 dias, então nós não tínhamos o culto do meio de semana, da quarta, da quinta-feira. Tínhamos que usar o sábado como culto de meio de semana e domingo. Tudo que podíamos era isso. Eu disse: seria bom que o senhor começasse uma reunião de jovens. Aí ele chegou para mim e disse: olha, meu filho, eu já prego sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Essa reunião vai ter que acontecer, com certeza, no sábado à tarde, antes do culto da noite. E eu não vou conseguir fazer isso. Eu disse: e o que vai ser desses jovens? Nós não teremos uma reunião de jovens? Ele disse: não, teremos. Ué, quem vai fazer? Eu estou falando com quem vai fazer. Irmãos, quando ele disse isso, eu disse: por que eu fui abrir essa boca? Boca fechada não entra mosca. Entendeu? Sabe quando você dá uma ideia e fala assim: meu Deus, eu estava dando uma ideia, e agora a ideia se voltou contra mim. Irmãos, eu não tinha a menor noção de por onde começar. Eu tinha 16 para 17 anos, 17 anos quase. Eu era um adolescente entrando na juventude. Mas desde aqueles dias, eu aprendi a importância de ser relevante para a obra de Deus. Se naqueles dias alguém dissesse assim: olha, se você continuar fazendo isso, você vai arrumar sarna para se coçar, hein, rapaz? Você vai se transformar num bispo da igreja. Eu teria corrido de medo, de pavor. Talvez eu tivesse me desviado do caminho só para que isso não acontecesse. Mas Deus, Ele vai nos usando à medida em que nós vamos renovando, crescendo, transformando a nossa mente, para que nós experimentemos, como disse Paulo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus disse: cada um ande de acordo com aquilo que já alcançou. Deus nunca vai pedir de nós aquilo que nós não podemos fazer. Deus nunca vai exigir de nós além do dom que Ele próprio nos deu. Mas nós não podemos enterrar esses dons, esses talentos, achando que frequentar a igreja, apenas ouvir uma boa palavra, pronto, basta, isso é o suficiente. Não é, irmãos. Não é. Eu aprendi desde cedo que os que servem no altar são os primeiros a se alimentar desse altar. Quando eu sirvo, quando aquela irmã prepara lá o assunto que vai ser ministrado às crianças no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, seja qual for o dia de culto, ela primeiro se alimenta daquilo, Deus fala com ela, Deus toca no coração. Eu me lembro de quantas vezes, trancado no quarto do sábado pela manhã, de onde eu não saía, às vezes nem para tomar café, e minha mãe ficava batendo na porta: olha, já está quase na hora do almoço, você não tomou café. Eu estava ali comendo a palavra de Deus, me alimentando. Muitas vezes eu ria sozinho, chorava sozinho dentro do quarto. Mas quando eu saía dali com a palavra que Deus me entregou para aquele grupo pequeno de jovens, eu já tinha sido abençoado por aquela palavra, renovado por aquela palavra. Eu havia crescido com aquela palavra. Eu me lembro das dificuldades, eram muitas, mas aquilo trazia um ânimo. Hoje a gente fala assim: vamos passar um filme. Aí a gente pega, entra na internet, né? No computador, coloca lá o filme, projeta ele no data show, no telão, seja o que for. Enfim, fácil, né? Mas eu me lembro de quantas vezes eu fui ao Rio de Janeiro, na Buenos Aires,
numa firma chamada Comev, que existia lá, e eu pegava uma máquina de projeção de filme que pesava uns 30 quilos e trazia ela nas costas até a barca, e da barca atravessava para Niterói, Niterói pegava um ônibus para chegar até lá onde eu morava, no Jardim Alcântara, né, onde a igreja de Alcântara tinha ido do colégio para lá, né, foi ali no Jardim Alcântara, e ali eu passava o filme, filmes bem simples, bem, rudimentários, os primeiros filmes que foram feitos. E no dia seguinte, na segunda-feira, aliás, que era no sábado, na segunda-feira eu tinha que pegar aqueles 30 quilos novamente, jogar nas costas e ir até lá no Rio de Janeiro, onde tínhamos deixado um cheque de calção para que a máquina fosse transportada até a igreja. Irmãos, e aí alguém diria assim, meu Deus, mas que trabalheira, que coisa complicada. Mas eu transportava aqueles 30 quilos, tanto na ida quanto na volta, com uma alegria, com prazer, de alguém que estaria levando algo novo, importante, abençoador, edificante para a vida daqueles jovens. Se nós perdermos essa alegria, a palavra de Deus fala sobre aquele que abandonou o primeiro amor. Quem é aquele que abandonou o primeiro amor? É aquele que perdeu a relevância, que perdeu a utilidade, não é mais utensílio útil para o seu possuidor. Nós temos um dono. E ele tem que ter a liberdade de fazer das nossas vidas aquilo para o qual ele nos designou. Se nós perdemos essa relevância, se nós deixamos de ser utensílios de honra e úteis para o nosso possuidor, nós perdemos a nossa razão de ser, de viver, de existir. O grande promotor, amados, da irrelevância nos nossos dias tem sido uma palavrinha chamada egoísmo. De um tempo para cá nós temos ouvido expressões como eu mereço, né? Eu preciso ser feliz. E aí você vê o marido que abandona a esposa com os filhos e vai embora, trocando-a por uma outra mulher, às vezes mais jovem, né? Depois de anos. E ele diz, eu faço isso porque eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz. Que felicidade é essa que tem como base o egoísmo? Eu conheço um marido que depois dos filhos criados já jovens, ele abandonou a esposa no meio de um tratamento de câncer. Ganhou um dinheirinho lá de uma indenização, comprou um carro novo, deu uma melhorada na fachada e se juntou com uma moça bem mais jovem. Você sabe o que é isso? Egoísmo. E eu vejo que pessoas hoje estão perdendo a relevância porque elas não entendem mais o que significa a palavra altruísmo, que é o contrário de egoísmo. É quando eu entendo que ao abençoar o outro, ao ter eu utilidade para Deus na vida do meu irmão, eu me torno relevante e um instrumento para a honra e útil ao meu possuidor, ao meu dono, que é o Senhor. Tem cristão hoje que não tem mais nem noção de que Deus é dono da vida dele, né? Ele acha que Deus é um bonequinho que ele diz, vai e vem, e Deus vem, ó, me abençoa agora aqui, ó, tu tem que me abençoar, porque a tua palavra diz que tu vai me abençoar, e não sei o quê, e faz de Deus um bonequinho, um boneco de recados. Isso não é ter relevância. O egoísmo, ele tem destruído. O apóstolo Paulo disse, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, ainda sendo na carne, defeituosa, pecaminosa, eu vivo pela fé, para agradar o meu Deus, o meu Senhor. Se você quer ser relevante, você não pode deixar que o egoísmo ande de mãos dadas com você. Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, ninguém tenha em mente, em vista, o que é propriamente seu, mas cada qual o que é do outro. Não pense só no que é seu, no seu prazer, na sua vontade, no seu desejo, no que você gosta de fazer, nos seus sonhos. Não, pense na necessidade do outro, porque quando nós fazemos isso, nós somos utensílios que ainda têm utilidade
para o nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,1, o que aconteceria com os homens dos últimos tempos, ele dá uma lista, ele diz assim, 2 Timóteo 3,1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, olha primeiro da lista, egoístas. Depois ele vai dizendo avarentos, né? Aquela pessoa difícil que só pensa no dinheiro para ele, jactancioso, aquele que exalta a si mesmo, né? Arrogantes, pessoas que não respeitam a ninguém, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. E ingratidão, irmãos, hoje é a palavra da moda, né? Mas a primeira coisa que Paulo diz é egoístas. Não tem como nos mantermos relevantes para Deus, utensílios de honra, úteis ao nosso Deus, ao nosso dono, se nós formos pessoas egoístas. Até mesmo alguns cristãos não percebem que ser útil uns para com os outros é uma questão de sobrevivência espiritual e até mesmo profissional. Se você tem alguém lá na empresa que quando ele faz as coisas, ele não faz para a coletividade da empresa, ele só faz pensando nele próprio. É aquela pessoa que diz, não, eu só faço o que é minha atribuição, o que é do outro, ele se vira lá. Irmãos, esse pensamento hoje dentro das empresas, o nome dele é desemprego. Quem pensa assim está desempregado. Porque o patrão, ele está lá se reinventando para conseguir, no meio de uma pandemia dessa, manter os empregos. Aí, de repente, tem lá alguém que pensa assim, sabe, que o negócio é só ele, só vive para ele, o benefício dele, a coletividade, a empresa, os empregos de todos ali, ele não está nem aí. Vai ser mandado embora. Não vai ter emprego. Vai ficar famoso como alguém egoísta, ao ponto de não conseguir mais arrumar emprego, porque quando alguém... Não, ih, rapaz, isso aí é um problema, hein? Ó, não dá emprego não, porque esse cara, essa moça é um problema. Nós vivemos um tempo hoje que até os ímpios estão percebendo a necessidade de pensar no coletivo, do ter relevância, às vezes até fora daquilo para o qual nós fomos preparados. Aquele bule que você viu ali, ele não foi preparado para botar flor. Foi preparado para café, leite, água quente. Para isso, para líquidos quentes. Mas agora está ali, alegrando a casa com um buquê de flores. Eu vejo hoje que porque perderam essa relevância, perderam a capacidade de pensar no outro, de servir o outro, de ser um instrumento nas mãos de Deus, crentes estão morrendo. E a grande ferramenta para a manutenção da nossa relevância é a nossa capacidade de transformação. Por isso, Paulo, à frente do seu tempo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você ora dizendo assim, Deus, eu não quero perder de vista a tua vontade, eu quero viver na tua vontade, Senhor, eu não quero me afastar da tua vontade. Aí você encontra Paulo dizendo, então transforme-se pela renovação da sua mente. Quando Davi pecou, caiu e se sentiu o pior homem da face da terra, ele faz uma oração e pede a Deus, ele clama a Deus, Senhor, não me repulses da tua presença, não afastes de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você entende isso? Davi estava lá tomando conta lá das ovelhas do seu pai, de repente veio um leão e tentou tomar uma das ovelhas. Ele poderia ter dito, pai, ó, não deu, não tinha condição, era um leão, o que eu vou fazer com um leão, né? Comeu lá umas 2 ou 3 e tal, mas ficaram as outras, né? Uma boa desculpa para dar para o pai, para os irmãos que estavam aguardando lá a notícia, quando ele chegava lá, o pai perguntava, e aí, como é que estão as ovelhas? Ele diria, olha, não pude fazer nada, era um leão.
No entanto, voluntariamente, Davi disse, não, ninguém vai, leão nenhum vai tomar ovelha nenhuma aqui. E diz que ele agarrou o leão pela barba, o feriu e o matou. Era a tarefa dele matar leão? Não, mas ele tinha um espírito voluntário. E ele fez isso com um urso também, que tentou tomar algumas ovelhas do seu pai. Num belo dia, Davi foi levar lá o lanchinho dos irmãos, lá que estavam lá na frente de combate, e ele, ao chegar lá, viu um gigante gritando lá do outro lado, não tem homem não! O Deus de vocês não é Deus de coisa nenhuma, porque aí não tem homem para vir lutar comigo aqui. Que Deus é esse de vocês? Davi ouviu aquilo e disse, vem cá, esse cara está fazendo isso há quanto tempo? Aí alguém disse para ele, para todo dia esse cara vai e faz isso. Ele vem lá do meio da tropa dele, se coloca num lugar largo, aberto, começa a gritar e dizer, não tem homem aí que possa lutar comigo não. Davi disse, vem cá, esse cara está afrontando o nosso Deus. Vocês não se incomodam com isso, não? Aí alguém disse, você já viu o tamanho dele? Já viu? O homem é uma máquina de guerra. Esse cara já matou, perdeu-se a conta. Davi vai ao rei e disse, meu rei, meu senhor, me permite lutar com ele? Porque ele está afrontando o meu Deus. Davi foi ali para isso, irmão? Não, ele foi para levar o lanche dos irmãos e levar notícia aos seus pais de como estavam os seus irmãos. Ele poderia ter voltado de lá e dito, olha, eles estão bem, estão seguros, vão comer bem hoje, levei lá a comidinha deles e tal. E tem um gigante lá que todo dia afronta. E fazer o quê? O cara tem quase 3 metros de altura. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. Amados, o que aconteceu na vida de alguns crentes hoje, não é gigante que está afrontando eles, não, são anões. Comparado com os gigantes da vida, o que tem afastado alguns crentes, deixado eles sem relevância na casa de Deus, tem gente afastada dentro da igreja. Tem muito crente hoje afastado dentro da igreja. A gente fala de afastado, aquele que não vem mais à igreja. Não, tem gente afastado dentro da igreja. Não conte comigo, não quero mais me envolver. Já dei a minha oferta, já trouxe o meu dízimo. Se nós perdemos a relevância, nós perdemos a razão de sermos utensílios de honra, úteis para o nosso possuidor. Por isso Davi diz, Senhor, sustenta-me com um espírito voluntário. Esse mesmo espírito voluntário de que quando Deus deu ordens a Davi para trazer a arca da tenda, lá do lado de fora da cidade, para dentro dos muros da cidade, Davi ficou tão alegre, tão feliz com essa notícia, que ele tirou a roupa de rei, vestiu uma estola sacerdotal. Vem cá, mas ele é rei ou sacerdote? Ele tinha que estar sentado lá no trono, né? Como a esposa dele, Mical, disse que ele deveria estar sentado no seu trono de glória, né? E os homens de Israel, os sacerdotes de Israel, os levitas de Israel, que tomavam conta do templo, eles é que deviam fazer essa tarefa. Não, Davi, ele se veste de sacerdote, e diz a palavra de Deus que ele vem pulando, saltando de alegria na frente da arca. Onde está essa alegria hoje? Onde está essa honra hoje? Tem gente que às vezes fica assim, apavorada, quando na igreja eu abaixo no chão, tiro um pedaço de lixo, um papel, uma coisa qualquer, tiro e cato assim, ó, e vou e coloco na lixeira. Mas o senhor faz isso?
Ai, Jesus. Minha primeira tarefa na igreja foi faxina. Fale qualquer coisa que eu já fiz. Eu limpei a igreja. Eu já cuidei do som. Eu já fui líder de jovens. Líder de casais. Fundei o ministério de ensino na igreja de Alcântara. Aqui, deixei o CETEB montado. Fiz isso em Colubandê também. Eu dirigi caminhão, cuidei de funcionários da obra. Comprei e compro até hoje materiais para a igreja. Se eu for começar a falar aqui, irmãos, tem coisa que eu nem lembro. Mas eu fiz, e fiz com alegria. Eu vejo pessoas que, não, peraí, não. Eu só vou fazer isso aqui. Se eu não puder fazer isso aqui, eu não faço mais nada. O alimento da minha vida é ser útil para o meu possuidor. Se eu perder essa utilidade, eu vou ter que fazer a oração de Elias: Senhor, toma a minha vida, porque eu não quero mais viver. Nos momentos mais difíceis da minha vida pessoal, familiar, existencial e ministerial, eu só consegui sobreviver porque Deus continuou me usando. Se Ele tivesse parado de me usar, eu teria morrido. Quantas vezes eu me encontrei forças para sobreviver a esses momentos, enquanto eu preparava a palavra para ministrar na igreja. Quantas vezes eu encontrei forças quando eu visitei um irmão, e ao olhar aquela situação com compaixão, eu disse: Deus, eu não tenho do que reclamar. Mas quando a gente perde essa relevância, a gente parece que vive para um mundinho só nosso, onde que eu gosto, que eu penso, que eu acho, que eu vou fazer. Os meus sonhos, a minha vontade, os meus prazeres, a minha alegria. É por isso que alguns perderam a capacidade de serem utensílios úteis ao seu possuidor. Infelizmente, alguns cristãos estão estagnados na fé, porque perderam essa capacidade e foram se conformando com os seus pecados, com as suas limitações. Enquanto aí no segundo livro de Timóteo que nós lemos, no capítulo 2, no versículo 21, tem um alerta para nós. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 21, que lemos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros. O que significa purificar de erros? É você não se conformar com o pecado, com o mundo, com as coisas como estão. Tem gente que começa a dizer: não, isso é assim mesmo, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo, e a vida nesse mundo é assim mesmo, e a gente é cheio de erros mesmo, de defeitos. Não adianta corrigir não, que você corrige um erro hoje, aparece outro amanhã. Se nós não nos purificarmos desses erros, nós não seremos utensílios de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Paulo disse: não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. E nesse mesmo texto Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esta confiança, esse entendimento.
Primeiro ele diz que não é perfeito, depois ele diz que é perfeito, tem uma contradição aí. A perfeição que ele estava falando não era a perfeição humana, carnal, terrena, mas ele estava falando de uma perfeição que nos é propiciada quando nós estamos sendo úteis para o nosso Deus. Quando você lê na palavra de Deus que Jesus vem buscar uma igreja pura, santa, sem mácula e sem defeito, você olha para você e diz, então eu vou ficar. Se ele vem buscar uma noiva que é sem ruga, sem mácula, sem pecado, sem defeito, eu não faço parte dessa noiva. Você entende o que o apóstolo Paulo agora queria dizer? Ele estava falando da perfeição de Cristo na nossa vida, quando nós estamos sendo utensílios úteis para o nosso Deus. Você já ouviu a expressão assim, quando você ajudou, ouviu alguém sendo ajudado, e a pessoa ajudada disse assim, você é um anjo que Deus enviou para me socorrer. Você já ouviu essa expressão? Talvez você mesmo tenha falado isso a alguém. Você é um anjo que Deus enviou para me socorrer nesse momento que eu estou passando agora. E aí você diz, se você é a pessoa que está ajudando, você diz, anjo coisa nenhuma, eu sou de carne, cheio de defeitos. Mas naquele momento você é o anjo. Naquele momento você é o socorro. Naquele momento você é a palavra viva. Olha, aquela palavra mudou a minha vida, aquela palavra mudou o meu entendimento, que eu espero que nessa manhã Deus esteja mudando vidas aqui com essa palavra. Eu preciso ser útil, eu tenho que ser útil, eu preciso, é a minha existência, a minha vida como cristão. Se eu não for, eu vou morrer. Todo ramo que estando em mim e produzir fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Mas o ramo que estando em mim não produzir fruto, o Pai corta e lança no fogo. A poda é a garantia de que nós vamos continuar produzindo frutos. Quantas lutas passamos, quantas tribulações enfrentamos, quantos momentos em que pecamos e nos sentimos com Davi. Nos sentimos como Paulo, que disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero o bem, mas não consigo fazer. O mal que eu não quero, acabo fazendo. Mas ele não desistiu. Ele continuou lutando. Irmãos, a diferença entre os vitoriosos e os perdedores, não é que os vitoriosos são pessoas fortes, infalíveis, pessoas, sabe, que têm todos os dons da face da terra. Não! Não! A diferença entre os vitoriosos e os vencedores é que os vitoriosos vão persistir em serem relevantes, vasos úteis. Você conhece aquela história que contaram para a gente quando a gente estava lendo aqueles primeiros livros, as cartilhas, né? A história do coelho e da tartaruga. O coelho corre muito, a tartaruga é lenta. E foi feita uma corrida entre o coelho e a tartaruga. E a tartaruga, ela ia naquele passinho. E o coelho diz, tem condição? Olha aí. O coelho dava uma corrida rápida e parava lá na frente, ficava, né, tirando onda com a tartaruga, e a tartaruga ali, pacientemente, caminhando. Até que o coelho parou e ficou lá descansando e pensando na vida. E quando ele olhou, a tartaruga estava cruzando a linha de chegada. Eu conheço pessoas que têm poucos dons, que têm capacidade limitada, que até não tiveram tanto acesso à cultura, encontram muitas barreiras para servir a Deus, que às vezes tem que vir de tão longe, e não tem nenhum carro, mas continuam mantendo-se relevantes para Deus. Eu conheço outras que têm tudo para ter essa relevância, mas, no entanto, trata a obra de Deus, as pessoas ao seu redor, como se, eu vou lá e faço, eu sei como fazer.
Eu sei fazer chover e parar de chover, é comigo mesmo. Enquanto Paulo disse, foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Porque eu resolvi não me apoiar mais na minha palavra de sabedoria humana. Bem que eu posso fazer isso, mas eu não quero mais. Eu resolvi pregar apenas uma mensagem, pregar a Cristo e este crucificado, com quem eu também fui crucificado com Ele. Você entende, irmãos? Por que o apóstolo Paulo, mesmo depois de preso, ele era um fundador de igrejas, um apóstolo. Alguém que caminhava e por onde ele passava ele ia plantando igrejas. Você imaginou pegar um homem desse e trancafiá-lo? Lembro que não tinha internet, tá, irmãos? Significa o seguinte, você acabou, sua relevância acabou, seu ministério terminou. Ele não podia mais estar nas cidades onde ele fundou igrejas, em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica, em Filipos. Então ele fez o seguinte, eu não posso ir lá, então eu vou evangelizar a guarda pretoriana que toma conta da minha prisão todos os dias. E diz a palavra que começou a haver conversões entre os guardas que tomavam conta do apóstolo Paulo. E quem era essa guarda pretoriana? Eles eram os mesmos guarda-costas do imperador. Não era uma guardinha qualquer. Eram os homens que cuidavam da segurança pessoal do imperador. E entre esses homens começaram a haver cristãos, e suas esposas também se converteram. E de quebra, já que eu não posso ir, então eu vou escrever cartas, e um leva, o outro leva. Iam visitar Paulo na prisão, e ele dava carta para as igrejas, ele não sabia, mas ele estava escrevendo a metade do Novo Testamento. E o último período da vida do apóstolo Paulo se tornou mais relevante do que o primeiro, que ele podia andar com liberdade. Porque até hoje nós temos aqui as cartas do apóstolo Paulo. As igrejas foram edificadas como Corinto. A primeira carta, irmão, aos Coríntios foi uma puxada de orelha violenta. Mas já a segunda não. A igreja se emendou, se consertou. E aí ele faz elogios à igreja de Corinto na segunda carta. Entende como alguém pode continuar sendo relevante mesmo preso dentro da cadeia? E a gente tem liberdade e não usa. A gente tem liberdade para convidar um vizinho e não traz ninguém para a igreja. A gente, durante a semana, podia mandar um zap para uma meia dúzia e dizer, olha, eu queria que você fosse comigo conhecer um lugar que você não conhece. Ah, não posso dar aquela esquivada, a gente já sabe como é que é, né? Mas aí você convida de novo na semana seguinte. E depois da outra, e depois da outra. Sabe a parábola do juiz Inico? Aquela viúva estava todo dia lá na porta dele, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele era um homem que não temia a Deus nem a homem nenhum, era um homem pedante, vaidoso, arrogante mesmo, e ele disse que ele era. Mas chegou um ponto que ele falava, eu vou julgar a causa dessa dona aqui, porque eu não estou aguentando mais, ela já está tirando a minha paz. Aí você insiste com alguém, alguém vem à casa do Senhor, e depois ele te pede perdão, diz, quantas vezes você me convidou? Mas eu sou grato a Deus porque você não desistiu de mim, você foi insistente. O nome disso é relevância. Por último, para nós encerrarmos, eu quero que passe um vídeo de algo que foi filmado pela National Geographic, que é uma empresa especializada em natureza.
bem rápido, mas dá para a gente entender. Às vezes a próxima fase da nossa vida vai exigir que a gente se transforme. Deixe de ser lagarta para se transformar numa borboleta. A gente está vivendo isso no meio dessa pandemia. O pessoal está falando aí muito sobre o novo normal, né? Não importa se o normal é novo ou é velho. Não importa que a gente precisa entender qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Para que nós continuemos relevantes na próxima fase pós-Covid. Para que você não vire alguém que perdeu a relevância. Já pensou morrer como lagarta, sem nunca se transformar numa borboleta? A fase mais linda desse animal não é quando ele está lá, parasitando uma árvore e comendo as suas folhas. A fase mais linda é quando ele se transforma numa borboleta, com dificuldade. Há um processo ali de encasulamento, difícil. Dias ali naquele casulo. Mas quando o processo acaba, começa algo que alegra. Você já foi na natureza em dias em que muitas borboletas estão voando num determinado lugar? É lindo. É lindo. A gente fica olhando para aquelas formas e cores daquelas borboletas, ao ponto de que alguns são colecionadores de borboleta, porque eles querem saber quantas são os tipos, as formas, as cores. Mas isso só vai acontecer se nós nos permitirmos transformação na nossa vida. Talvez você esteja vivendo uma fase que você diga assim: ah, Deus, eu perdi um parente, um amigo, uma pessoa que eu amava muito com essa Covid aí. Meu casamento, meu cônjuge me traiu. Eu perdi o meu emprego. A minha empresa faliu. Pois eu digo para você que isso pode ser o começo de algo novo nas nossas vidas. E de uma fase maravilhosa, em que transformados, mesmo não sendo mais o bule de café porque a tampa quebrou, mas podemos ser um vaso que vai alegrar a casa onde ele for colocado. Podemos ser essa borboleta. Eu quero nessa manhã orar com pessoas que dizem: bispo, a minha vida tem se transformado num marasmo. Eu tenho perdido a minha alegria, eu tenho perdido o ânimo. Minha família já tem percebido isso, eu próprio tenho percebido isso. Mas eu creio num Deus que renova as minhas forças como a da águia. Os jovens se cansam e se fatigam. Mas eu creio que esse Deus ainda continua renovando as nossas forças como a da águia. Eu quero nessa manhã orar com você. Que diz: Deus, eu não quero perder a minha relevância. Eu quero procurar algum lugar na tua casa onde eu possa produzir frutos, abençoar e ser abençoado. Trocar experiência, nem que seja sentado no chão com uma criança tenra, de poucos anos. Não importa. Eu preciso viver isso. Eu preciso chegar ao final da minha vida dizendo para Deus o que Paulo disse: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Não me tornei inútil, nem inoperante, nem irrelevante. Não importa quantos anos nós tenhamos. Na nossa igreja tem um senhor, irmão Domingos, alguns aqui conhecem, 95 anos de idade. Eu me lembro quando começou a pandemia, a gente parou a igreja em março, fechou a igreja em março.
meio de março, a gente comemorando os 25 anos da igreja, bodas, né, jubileu de prata. Paramos tudo. Foi um balde de água fria. Aí fizemos a ceia de março, porque foi no início de março. Dia 15 paramos os cultos presenciais. E quando foi em abril, primeira ceia online. Eu estava ali, irmão, todo sem jeito. Como é que eu vou fazer uma ceia com um povo que não está aqui? Eu nunca fiz isso na minha vida. Depois eu fui aprendendo a fazer ceia online, batismo, unção com óleo online. Batismo a gente fez presencial. Não tem jeito. Mas eu me lembro que na ceia de abril, a igreja vazia, apenas a equipe do altar, músicos, técnicos de som, de imagem, só os irmãos da necessidade para fazer o culto online. Eu olho para dentro da igreja e vejo lá, o irmão Domingos e a irmã Leda vieram para tomar a ceia presencial. O casal mais idoso da nossa igreja. Eu disse para o menino que estava filmando, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não aponta essa câmera para lá. Eles participaram da ceia. Atravessaram toda a pandemia. E agora, há 2 meses atrás, a irmã Leda, que já vinha fazendo hemodiálise há 6 anos, ela adoeceu, ficou grave, e o Senhor a levou. Mas o irmão Domingos continua vindo à igreja, às quintas-feiras à tarde, porque a sua filha o traz. Se deixasse, ele estaria dirigindo. Ele dirigiu até agora, ao início da pandemia. Nesse dia que eles foram à igreja, ele foi dirigindo o carro, o próprio carro. Na semana passada, me mandaram a foto, a filha dele me mandou a foto. O filho dele é o pastor Marco Antônio, do grupo Fruto Sagrado. O Fruto Sagrado tinha se dissolvido, pararam, né, de trabalhar, e agora voltaram, gravaram um especial. E foi lá em Campinas, essa gravação. E quem estava lá com a camiseta de roqueiro? Irmão Domingos, 95 anos de idade. Eu disse para ele, irmão Domingos, agora você está numa fase da vida que você precisa fazer só o que você quer. E não mais o que você tem que fazer. Porque durante muitos anos você criou seus filhos, os seus netos, ele levou todos os netos para a escola. Ele levava e ele pegava. Agora chegou o momento de todo mundo fazer só o que você quer. Eu me lembro do testemunho de um homem que durante um domingo inteiro rodou com a família dentro de um carro. Ele não era evangélico. Ele disse, hoje nós vamos a uma igreja. Nossa casa não pode ficar como está. Botou a família dentro de um carro e começou. Ele morava em Colubandeia. Saiu, passou na frente da porta da nossa igreja e foi embora. Veio para Alcântara e foi até Manilha, passando na porta de várias igrejas e esperando Deus, dizendo assim, entra aí. E ele voltou para casa e disse para a família, ainda não vai ser hoje. E quando ele estava voltando, ele viu a nossa igreja, ruas antes da casa dele, e ele perguntou para a família, essa igreja estava aqui quando a gente passou? Eu disse, essa igreja está aí há meses. Então nós vamos nela. E ele saiu com a família do carro, e quando ele chegou na porta da igreja, ele dá de cara com quem? Irmão Domingos, que era obreiro naquela época. Com a sua cabecinha branca, porque ele tem cabeça branca desde que eu conheço ele. E ele me viu nascer. Ele, ali na porta daquela igreja, esse irmão depois, convertido, ele me disse, você sabe por que eu escolhi a sua igreja para frequentar com a minha família? Não foi pela sua palavra,
Não foi pela igreja em si, nem porque ela era perto da minha casa, porque eu estava disponível até ficar longe da minha casa se fosse necessário. Foi porque quando eu entrei na sua igreja, eu vi na porta um homem, que quando eu vi ele, aquele homem dizia para mim assim, essa igreja é séria, porque esse homem jamais estaria aqui, se essa igreja não fosse uma igreja séria. Ele já o conhecia de muitos anos, do tempo que ele ainda era católico, o irmão Domingos era católico, português, né? Ele era a referência da nossa igreja, para aquele homem. Será que as pessoas que entram nessa igreja têm você como referência para a vida deles? Ele era um simples obreiro na porta, recebendo as pessoas, mas ele era uma referência. Se você hoje quer algo novo de Deus para a sua vida, para dizer, Senhor, sustenta-me com um espírito voluntário, como Davi orou e pediu ao Senhor quando ele caiu. Eu queria que você saísse do seu lugar.